Olá pessoal, estamos iniciando mais um webinar e hoje conversaremos sobre a prescrição digital em 2026 e o que está mudando para os médicos prescritores. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa, gerente de sucesso do cliente, e eu estou aqui com o Vinícius e com a doutora Ângela. Olá pessoal, eu sou o Vinícius, eu sou do time de produto da Squad de prescrições médicas aqui da Amplimed. Oi, meu nome é Ângela, eu sou médica de família, pós-graduada em nutrologia e hoje eu atendo numa atenção primária de serviço suplementar e também em consultório particular. Muito obrigada, doutora Ângela, seja muito bem-vinda. Além da doutora Ângela, nós teremos também a participação da farmacêutica Jaqueline Lemos, que explicará um pouco mais sobre a RDC 1000, e o doutor Hernani Pinheiro, que é médico psiquiatra e irá complementar o nosso bate-papo com a sua experiência e a perspectiva sobre esse assunto. Fique com a gente para não perder a participação deles. Para começar, eu gostaria de compartilhar um pouco da dinâmica que nós realizaremos aqui hoje. Então, o primeiro tópico que nós abordaremos será o esclarecimento sobre o que irá mudar com os prescritores na RDC 1000. Um bate-papo sobre as novidades e a experiência digital com a doutora Ângela. Também falaremos sobre como a prescrição digital está mudando e apresentaremos também as novidades da Amplimed com a RDC. Para iniciar, seja muito bem-vinda oficialmente, doutora Ângela. É um prazer ter você aqui conosco e estamos muito animados para começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Me conta um pouquinho mais sobre como você está acompanhando a RDC, o que está sendo sua expectativa sobre a adaptação das mudanças que vão ocorrer na sua rotina. Olha, Luísa, na verdade eu vejo que do lado de cada prescrição, né, a gente muitas vezes não consegue se atualizar a tempo e muitas vezes é o próprio sistema ou vocês que são o suporte do sistema que trazem para a gente o funcionamento e esse tipo de atualização. Por exemplo, a RDC 1000 2025 é algo que eu não estava tão atualizada assim até então, sabe? Ótimo, então é importante até a gente ter essa visão também, porque são muitas mudanças e que às vezes vocês acabam não conseguindo acompanhar todas elas. Pensando nisso, a gente preparou um vídeo com a Jaqueline Lemos, que ela é especialista comportamental farmacêutica com MBA em marketing farmacêutico e ela tem mais de 19 anos no mundo corporativo. Ela vai conseguir explicar para todos nós um pouco mais o que é a RDC 1000 de 2025. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaqueline Lemos, farmacêutica e especialista comportamental com mais de 19 anos de atuação no setor da saúde e no ambiente corporativo. Hoje, a convite da Amplimed, vou conversar com vocês sobre um tema que está transformando a rotina dos profissionais da saúde, a evolução da prescrição digital no Brasil e os impactos da RDC 1000 de 2025. Nos últimos anos, acompanhamos uma aceleração importante da digitalização da saúde. A receita digital e a prescrição eletrônica deixaram de ser apenas uma alternativa e passaram a ocupar um papel estratégico na segurança assistencial, na experiência do paciente e na conformidade regulatória. Esse movimento acompanha uma realidade cada vez mais presente na sociedade brasileira: a adoção das soluções digitais para processos que antes dependiam exclusivamente do papel. Com a RDC 1000, a Anvisa avança nesse processo de modernização ao estabelecer diretrizes para receituários eletrônicos, fortalecer a rastreabilidade das prescrições e preparar o mercado para a integração com o SNCR. Entre os principais pontos da regulamentação estão a manutenção da validade dos receituários físicos, a ampliação do uso de prescrições eletrônicas, a exigência de assinaturas digitais compatíveis com a legislação vigente e a adoção pelo CPF como principal identificador do paciente nos receituários controlados. Além disso, a norma cria uma base para a evolução do controle eletrônico de notificações de receita, promovendo mais segurança, autenticidade e padronização em todo o processo de prescrição e dispensação de medicamentos. Mas afinal, o que muda na prática para os profissionais da saúde? A prescrição eletrônica reduz processos manuais, padroniza documentos, facilita a validação das receitas e diminui riscos relacionados à legibilidade das informações e contribui para a conformidade com todas as exigências regulatórias da Anvisa. Ao mesmo tempo, os profissionais ganham mais eficiência operacional,
menos dependência de impressões e uma gestão mais segura dos documentos emitidos. Essas são apenas algumas das mudanças que estão moldando o futuro da prescrição digital no Brasil. Ao longo desse webinar, vamos aprofundar os impactos da RDC 1000, novidades para as receitas azuis e amarelas e entender como profissionais podem se preparar para esse novo cenário. Continue assistindo! Então, agora que nós sabemos um pouco mais sobre a RDC 1000, doutora Ângela, eu queria entender um pouco mais se você já conhecia algumas dessas mudanças e o que você achou sobre os pontos que a Jaqueline nos trouxe. Olha, eu fico bem feliz com essa modernização, porque isso diminui bastante a burocracia que a gente precisa passar para ter acesso a esses receituários. Hoje a gente precisa se cadastrar na vigilância, precisa mandar imprimir os bloquinhos, né? Toda uma justificativa. Tudo muito burocrático. Muito burocrático para poder ter acesso a esse receituário. Além de que, se o paciente não estiver presente fisicamente, eu vou precisar ir até o correio, colocar essa receita no correio e enviar para ele de forma física, né? E torcer para que ele consiga comprar o medicamento no tempo adequado antes que a receita vença. Isso que eu ia bem falar, né? Porque tem toda a questão do tempo, da validade. Então, é muito complicado até mesmo ter que colocar no correio, até chegar, o paciente ter que comprar. Então, torna a RDC, ela vem para realmente tornar os processos mais simples, né? Vini, pensando na sua visão de produto, como que a RDC 1000 vai impactar na quantidade de prescrições ao longo desse ano? Bom, Luísa, tu sabe que de todas as prescrições emitidas no Brasil hoje, apenas 10% são digitais, e com as novas regras que a RDC tende a implementar e entrar em vigência agora no dia 30 de setembro, esse número de prescrições digitais tende a aumentar cada vez mais, principalmente com a digitalização das receitas azuis e amarelas. Então a gente vê que a receita digital está apenas no começo e ela deixou de ser algo que o profissional pode fazer dentro pela física, mas vai se tornar o futuro das prescrições. Bom, Vini, até pensando, né, nesses pontos que você trouxe, entendendo qual que é a realidade que nós temos hoje, a gente sabe que as mudanças na tecnologia vão impactar bastante na rotina dos profissionais de saúde. Então, doutora Ângela, a gente queria entender um pouco mais como que começou a sua experiência no digital. Olha, eu me formei em 2019, então, na verdade, eu nunca tive uma experiência que pudesse dizer, assim, muito longa, sem digital, né? Eu tive, na verdade, uma experiência de um estágio em um hospital em que realmente não tinha nada digital, prontuário, prescrição, tudo era no papel. E aquilo foi muito difícil, porque a gente via, assim, a dificuldade do prontuário de papel, inclusive, de que uma folha podia se perder. E se a folha se perdesse, não tinha mais como recuperar, né? Então, podia umedecer, né? Então, e tinha também uma confiança muito menor naquela informação. Desde coisas, por exemplo, a letra do profissional que escreveu não podia, Difícil de entender. Sim, difícil de entender, ou uma palavra que eu não tinha certeza se era isso mesmo que ele quis dizer. Ou até mesmo uma data, porque eu poderia descrever aquilo e colocar uma data que não era a data verdadeira, né? Então, a informação, vejo que naquele cenário, assim, tinha uma confiança bem menor. Agora, eu vejo, assim, que na maioria dos serviços, né, a gente já vem digitalizando, pelo menos o prontuário há bastante tempo, mas a prescrição ainda está mais atrasada nesse cenário. Então, vejo que assim, até essa mudança vem ocorrendo gradualmente. Já me ocorreu, por exemplo, uma paciente que queria que eu transcrevesse uma receita, mas ela me trouxe uma foto de uma receita, querendo dizer que aquela era uma receita digital. Então, assim, esse entendimento e até a organização de o que é uma receita digital, o que não é, o que tem validade e o que não tem. Isso é algo que vem caminhando e a gente vem entendendo um pouco mais, e hoje já está bem mais estabelecido, e penso que realmente agora, ainda mais com a RDC 1000, não tem como não fazer, tem que entender, tem que saber e naturalmente precisa estar de acordo com a melhor prática.
E por isso mesmo que a gente até pensou em fazer esse movimento para que a gente traga um pouco mais sobre esse assunto para os nossos profissionais. Então, trazer sobre as mudanças e também sobre como apoiar nesses desafios. Porque, inclusive, você até trouxe, né, que dentro da sua trajetória você nunca teve tanta experiência com o papel de fato. Mas a gente sabe que tem outros profissionais que a realidade é um pouco diferente, né? Então, hoje a gente tem acesso a muitas informações, o que também nos facilita saber o que é correto e o que não é. Então, até para entender um pouco mais, tem algo no digital que você não abre mão? Luísa, eu acho que tudo. Porque hoje em dia, assim, eu vejo que ainda que exista essa transição, por vezes prescreve lá alguma coisa mais manual, se é algo mais rápido, mas isso diminui muito a confiança que eu mesma fico naquilo que eu prescrevi em outro momento. O paciente pode justificar eventualmente que ele tomou a medicação de uma forma equivocada porque eu prescrevi de uma forma equivocada, e se eu não tiver esse histórico fidedigno, exatamente como foi prescrito, eu não vou ter como garantir que a minha prescrição foi adequada. Então, realmente, assim, eu não abro mão de nada do digital. Desde o prontuário, solicitação de exames, anotações, inclusive, de comunicação que o paciente me fez fora do momento da consulta, né? Aquela conversa de WhatsApp, se ele me relata alguma coisa mais importante, já posso colocar aquilo no prontuário também e, com certeza, a prescrição, porque aí eu posso ter como revisar aquilo que eu prescrevi e ter a confiança de que o que eu prescrevi efetivamente era aquilo, né? Além de que você tem a centralização dos dados e tudo num local só. E dentro da sua rotina hoje, tem algum processo que ainda é manual? Olha, tudo o que eu posso fazer de forma digital, eu faço, né? Então, tanto que na minha sala, no consultório, não tem impressora, né? Idealmente, nada eu preciso imprimir. Tudo vai direto por via digital para o paciente. O que ainda eu preciso fazer de forma manual são essas receitas que vão realizar esse câmbio com a RDC 1000 2025, então que a gente vai poder prescrever ali no futuro de forma digital também. E isso com certeza vai diminuir também uma questão que a gente tem uma dificuldade grande, que é paciente que perde receita, né? Então ele leva lá a receita para casa, coloca junto com alguns papéis, acaba descartando sem querer, que extravia, e aí eu preciso fazer uma receita nova para o paciente. Já ocorreu, e é algo que infelizmente ocorre, de venda de receita, ainda mais receita essas que são de talãozinho azul, amarelo, que são de medicamentos controlados, que podem causar tolerância e dependência. Então, eventualmente, o paciente usar uma quantidade maior ou de ele vender a receita para alguém que está usando de forma indevida, ou até mesmo, por exemplo, assim, se eu coloquei lá 30 comprimidos, o paciente, ou enfim, alguém que está mal intencionado, ir lá e rasurar e fechar aquele 3, né, e colocar um 8, então a receita ao invés de 30 passar a ter 80 comprimidos. Isso é uma coisa que na receita do papel a gente não tem como garantir controle, que não vai acontecer. E é justamente, né? Então a gente percebe que tudo que a gente veio falando agora, ele traz todo um processo de facilitação, mas ao mesmo tempo também nos traz mais segurança dentro de todo o processo que o profissional tem juntamente com os cuidados do paciente. Bom, bem isso, doutora, porque além da emissão da receita, também é muito importante acompanhar a dispensação da receita. E a receita ela não morre quando o médico recém termina de emitir e assinar ela. Ela ainda vai para o paciente, que deve levar até uma farmácia e realizar a dispensação dela, onde ela vai ser substituída por um medicamento de fato. Sabia, Lu, que com essas informações no AmpliPrescreve você também consegue monitorar a dispensação do medicamento? Você consegue ver se a receita ela, de fato foi adquirida pelo paciente, se o paciente teve adesão ao tratamento, se ele realmente comprou o medicamento. Se você quiser, posso te mostrar, doutora. Esse é o AmpliPrescreve. Para utilizar ele é muito simples, basta acessar no navegador ou pelo celular, app.ampliprescreve.com.br. Aqui eu tenho uma conta minha já, mas se você não tem, pode utilizar uma conta própria da Amplimed, vai conseguir acessar normalmente. Se não tem uma conta Amplimed, pode fazer um cadastro, a ferramenta é gratuita. Ela é voltada para o uso no celular. Então aqui você pode ver que eu tenho meus últimos pacientes que eu realizei atendimento. Nesse caso, eu só tenho um paciente exemplo. E para que você consiga ver os documentos emitidos, eu tenho um histórico aqui no meio do paciente, onde eu posso ver também a prescrição que foi emitida,
e ver que ela foi de fato dispensada, ou seja, esse paciente foi até uma farmácia e realizou a aquisição do medicamento. Então essa receita ela já foi utilizada. Assim a gente tem a certeza que esse paciente teve adesão ao tratamento. E também outras coisas mais que eu posso fazer aqui, como por exemplo, posso emitir exames, posso emitir prescrições, posso fazer um atendimento onde posso até registrar uma evolução do paciente aqui por dentro, tudo dentro do Ampli Prescreve. Isso é muito legal, realmente. Acho que é o sonho de muitos médicos saber se a prescrição foi aplicada, se o paciente realmente comprou a medicação na farmácia, se essa receita foi invalidada. Doutora, e pensando na sua rotina, utilizar o celular para emissão de documentos, como por exemplo, prescrições, faz sentido? Facilita a sua vida? Porque a gente sabe que nem sempre o médico ele está de fato na frente do computador. Às vezes ele está em uma telemedicina, mas ainda assim sem acesso ao computador, está fazendo através do celular e precisa emitir uma receita, precisa emitir um exame. Para você, faz sentido utilizar o celular para emitir esse tipo de documento? Olha, Vini, faz muito sentido. Sabe que já ocorreu diversas vezes o paciente mandar um resultado de exame, por exemplo, e ter um exame, uma alteração muito aguda e eu precisar que aquele paciente repita esse exame imediatamente. Mas para eu poder dizer para ele assim, olha, pode ir lá no laboratório coletar esse exame, ele precisa que eu envie um pedido para ele. Então, poder ter ali no celular, logo, assim, uma forma fácil de eu enviar para ele uma solicitação de exame é muito útil. E pensando na prescrição também, eu acho que muitas vezes tem medicamentos, esses medicamentos de venda livre, assim, que não precisa de receita controlada para comprar na farmácia, a gente, né, médico, fica muito com a sensação de que é uma receita muito simples. E aí, só que se eu escrevo lá na conversa com o paciente, pode tomar um paracetamol 750, de 6 em 6 horas, o paciente recebe aquilo com um olhar de informalidade e como se aquilo não tivesse tido a atenção mesmo adequada. Enquanto que se eu produzo uma receita com a mesma medicação, a mesma dose, a mesma posologia, mas eu envio ela bonitinha, uma receita realmente adequada para ele, que ele possa ir até a farmácia e, enfim, adquirir aquele medicamento, ou verificar mesmo se ele tem em casa, mas de toda forma, receber a receita dá um valor maior para o atendimento, para a receita e uma credibilidade maior para o paciente. Não tenho dúvida. E para vocês que estão nos acompanhando, nos contem aqui também nos comentários como que tá as movimentações de vocês sobre esses assuntos e se vocês também se identificam com o depoimento que a doutora Ângela nos trouxe. Essa experiência que a doutora Ângela nos trouxe, só quem vive no dia a dia sabe como que é na prática. E pensando nisso, chegou o momento de ver o que o doutor Hernani tem para nos dizer sobre a sua trajetória no digital. Olá a todos. Eu sou Hernani Pinheiro, eu sou médico psiquiatra e queria contar um pouco da minha história com a telemedicina. Lá por volta do ano de 2020, eu tinha um mínimo contato com os meios eletrônicos. Tudo era feito em papel e era muito burocratizado, demorado, de difícil acesso para algumas pessoas. Por exemplo, era necessário alguns deslocamentos para atender alguns pacientes. Os pacientes reclamavam. Aqueles que tinham, por exemplo, dificuldade de locomoção. Até que surgiu algumas pessoas exigindo que eu entrasse em contato de outras formas. Por exemplo, pelo Instagram. Muitas pessoas queriam que eu atendesse pelo Instagram. Mas é claro que isso não era legal, não era formal. Então, pouco tempo depois, surgiu, infelizmente, a pandemia de Covid-19. Mas para essa nossa área da telemedicina foi uma grande vantagem, porque se desenvolveu às pressas, digamos assim. E eu, que tinha pouca familiaridade com essa área, fiz um curso de telemedicina e instantaneamente já me qualifiquei de uma forma apropriada, eu entendi o mecanismo e comecei a utilizar. E foi tipo que uma libertação parcial. Eu digo parcial porque nem todo ato médico era possível ser feito. Por exemplo, tem essas receitas do tipo azul e amarela, elas não podem ser, até hoje, feitas eletronicamente. E nós, recentemente recebemos a notícia da RDC 1000-2025, em que isso será possível, ou seja, todo ato médico será realizado de fato. Ou seja, o médico dará um diagnóstico, estipulará uma prescrição, seja qual for, em qualquer dos tipos de medicamentos, e esse medicamento será prescrito eletronicamente.
Então é com alegria que eu recebo essa RDC 1000-2025, esperando que ela seja implementada na sua totalidade o mais rápido possível, porque ela significará a libertação total daquele meio antigo, burocratizado, e nos permitirá executar a função tanto naquele meio antigo, para quem prefere assim, e para os mais jovens principalmente, que são os que preferem a telemedicina, que seja possível viver completamente por meio eletrônico. Ou seja, eu queria, e em breve conseguiremos, conquistar essa possibilidade de todo ato médico ser realizado por meio eletrônico. Então, eu agradeço pelo convite para falar sobre esse assunto. Eu acho que é algo muito importante para ser divulgado, porque facilitará a vida de muitas pessoas. Há pessoas que têm dificuldade de locomoção, há outros, por causa de sua doença, que não podem nem sequer sair de casa, eles não querem sair de casa. Então, essa RDC 1000-2025 será uma libertação para os profissionais e também para muitos pacientes que precisam de um meio eletrônico para ter direito a um atendimento de qualidade. Isso que o Dr. Hernani compartilhou conosco faz muito sentido. E se você quer conhecer um pouco mais sobre ele, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E agora, doutora Ângela, tem algum ponto que o Dr. Hernani trouxe que você se identifica? Olha, Luísa, é muito pertinente a fala dele, sabe? E me chamou a atenção o ponto em que ele disse que tem pessoas que não conseguem sair de casa efetivamente. E muitas vezes a gente encontra nesse cenário uma dificuldade, porque esse paciente pode usar uma medicação controlada contínua, por exemplo, e ele ter dificuldade de vir até o consultório, né, ou ir até um estabelecimento de saúde, e nem sempre vai ser possível o médico fazer uma visita domiciliar também. Então, a telemedicina e a prescrição online colaboram muito nesse cenário. Eu me recordo de alguns pacientes que tinham doenças crônicas, assim, que já estavam acamados, por exemplo, e que usavam várias medicações controladas, e que nesse caso, eu vejo assim que como médica ficava até uma situação muito difícil, porque a família solicitava muitas vezes que a gente renovasse a medicação controlada sem a consulta médica, só que está em desacordo com as normas do CFM, então não poderia fazer isso, mas também não queria que o paciente ficasse desassistido. Sim. Então poder fazer esse atendimento à distância e também enviar essa prescrição à distância favorece muito, até mesmo para que a gente fique mais respaldado e realmente assim com mais segurança, né? Sabendo que é o próprio paciente que vai receber aquela receita, que ele está usando aquela medicação adequadamente e que eu não estou em desacordo com as normas do meu conselho profissional. Trazendo uma maior acessibilidade ao cuidado, né? A expectativa pela facilidade do digital está grande, então agora nós teremos mais uma dinâmica com a Jaqueline, onde ela vai explicar o que realmente as receitas azuis e amarelas irão oferecer. Até aqui, falamos sobre o cenário geral da prescrição digital e os impactos da RDC 1000 de 2025. Agora, nós vamos abordar um dos temas que mais geram dúvida entre os prescritores, o futuro das receitas azuis e amarelas. Por muitos anos, as notificações de receitas A e B permaneceram restritas ao modelo físico, devido à necessidade de controle rigoroso sobre medicamentos sujeitos a controle especial. Com a evolução do Sistema Nacional de Controle de Receituário, o famoso SNCR, a Anvisa está construindo uma infraestrutura necessária para que todos esses documentos possam migrar para o ambiente digital de uma forma segura e rastreável. Essa mudança representa um avanço importante para médicos e demais profissionais prescritores que lidam diariamente com medicamentos controlados. Na prática, a emissão deixará de depender exclusivamente da gestão de talonários físicos e passará a contar com mecanismos eletrônicos de controle e validação. Entre os principais benefícios esperados estão maior controle sobre a origem e autenticidade das prescrições, a identificação única de cada receituário emitido, permitindo acompanhamento durante todo o ciclo de prescrição e dispensação, redução de perdas, extravios e problemas relacionados ao armazenamento de blocos físicos,
mais agilidade para as auditorias, fiscalizações e processos de conformidade regulatória e uma maior segurança jurídica para prescritores de saúde. Outro aspecto relevante é que a digitalização dessas notificações não alteram as responsabilidades dos prescritores. Atenção à indicação clínica, ao preenchimento correto dos dados e ao uso racional dos medicamentos continua sendo fundamental para garantir a segurança dos pacientes. A expectativa é que esse novo modelo reduza a burocracia operacional sem comprometer o rigor regulatório exigido para medicamentos controlados. Por isso, mais do que uma mudança tecnológica, a chegada das receitas azuis e amarelas ao ambiente digital representa uma evolução na forma como o Brasil realiza o controle, a rastreabilidade e a segurança das prescrições especiais. Trazendo um pouco também do que a Jaque trouxe para nós, e olhando para o futuro, o OMP Prescreve também está se preparando para acompanhar as novas exigências regulatórias, incluindo a RDC 1000 2025. A ideia é que a plataforma evolua junto com o mercado, principalmente com as mudanças e a integração com a CNCR. Mais do que atender o cenário atual, queremos estar prontos, porque o próximo passo da prescrição vai ser digital. E o Brasil está se preparando cada vez mais para isso. Vini, e se eu quiser começar hoje a prescrever pelo Ampli Prescreve, o que eu preciso fazer? Bom, o Ampli Prescreve, para utilizar o Ampli Prescreve é muito simples. Basta você criar uma conta. Se você já tem uma conta Ampli Médico, você pode utilizar mesmo. E basta, para isso, ter um CRM ativo e uma assinatura digital válida. É muito simples e é gratuito. E para vocês que estão também nos acompanhando aqui ao vivo, aproveitem para escanear o QR Code que está aparecendo na tela e comece você também. Doutora Ângela, gostaríamos muito de agradecer pela sua participação e de todos vocês também que nos acompanharam até aqui. Eu agradeço muito o convite, Luísa, Vini, e realmente é uma oportunidade de aprender ainda mais sobre esse tema que faz parte da nossa prática. Bom, muito obrigado a todos e até mais.